o projeto de lei da anistia. Já sabemos quem vai ser o relator, beleza, deputado federal Paulinho da Força, ele que assume, então, ali a curadoria, a chefia da confecção desse texto, que já sinalizou que deve optar por um texto que reduza penas, ao invés de conceder o perdão amplo e restrito, ponto. E o texto que deve ser usado como base é o do deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, e é justamente com ele que nós conversamos agora. Deputado, obrigada demais pela gentileza da entrevista, por o senhor estar aqui com a gente num assunto que é popular. Tem dois P's nesse assunto, popular e polêmico. Deputado, sobre qual vai ser a confecção do texto. Essa possibilidade de anistia light, o senhor acredita que isso vai adiante? Bom dia. Bom dia, Elisa. Muito prazer. Eu que agradeço demais pela oportunidade de estar conversando com você, com a Isabel e também com a Clarissa. Olha, teve 311 votos. Em 2023, eu apresentei esse projeto que tira da cadeia o pessoal que está na papuda. Aqueles que não têm prova de que destruíram coisas, de que atacaram as autoridades ou que financiaram as arruaças, esses são anistiados. Os demais vão diminuir a pena. Essa ideia já teve 311 votos. Eu sonharia, adoraria ver uma anistia ampla, geral e restrita, mas acho difícil. Como sei também que Paulinho acha difícil. Portanto, devemos caminhar para a redução das penas. Só para compreender, o senhor gostaria que fosse, então, ampla, geral e restrita? É isso? E como é que fica... Desculpe, só para acrescentar mais uma pergunta. O questionamento sobre a sensação de impunidade, como se cometer um crime fosse legítimo de receber um perdão absoluto. Elisa, você falou bem. Se cometeu o crime. Mas uma coisa é você planejar, pensar, ponderar, estudar. Outra é você cometer o crime. Não se cometeu, se pensou. De tal maneira que eu acho que é tradição do nosso país. Olha, por que nós somos uma nação de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados? Porque em todos os momentos em que houve golpe de Estado, sabinada, balaiada, farrapos, o que fosse, até os paulistas tentaram se separar do Brasil. Como é que nós resolvemos sempre isso? Com a espada conciliadora de um co-estaduano meu, chamado Luiz Alves de Lima e Silva, o popular Duque de Caxias, patrono do Exército, que fazia a pacificação com a anistia. Então, já está na tradição, é herança dos nossos antepassados. Mas, se não tivermos os votos, o Fux, por exemplo, não teve um voto na turma. Então, vamos caminhar para diminuição de pena, quem sabe adotar aquela pena que o Alexandre de Moraes deu para o Coronel Cid. Clarissa? Bom dia, deputado. Muito obrigada por participar aqui do Live CNN com a gente. É sempre um prazer enorme falar com o senhor. Deputado, a pena imposta a Mauro Cid por participar de uma trama golpista, como o senhor está colocando, foi de 2 anos. Quando a gente ouve todas as discussões preliminares que estão sendo feitas agora pelo relator desse projeto, deputado Paulinho, a gente vai na linha de alterar o Código Penal para definir qual vai ser a nova pena para qualquer pessoa que tentar praticar um golpe de Estado. Então, o que o senhor está dizendo é que o senhor consideraria adequada uma pena de 2 anos para quem tentar dar um golpe de Estado? Olha, vamos definir, Clarissa, o que é tentativa. Para mim, tentativa é um tiro de raspão. É botar uma bomba que na hora falhou. Isso é uma tentativa. Agora, você falar sobre estado de sítio, um golpe, fazer justiça daquela maneira maluca com que eles falaram na internet, etc. Isso é uma tentativa? Eu não sei. O ministro Fux, em 12 horas, nos ensinou de que isso não é uma prova, não está enquadrado no Código Penal, não é constitucional. Agora, nós precisamos entender que há outros pontos de vista. Então, vamos tentar a conciliação. Por que eu digo 2 anos? Porque
os militares, e eu fui militar também, se você pegar uma pena de 2 anos e 1 dia, você perde a patente. Então nós vamos ter o general Heleno, Braga Neto e os demais sem aposentadoria. Quer dizer, trabalharam 35 anos de bons serviços prestados. E agora? Como é que eles vão sobreviver? Não vão ter mais salário. Então, a pena precisa ser educativa. Pena para que sirva de exemplo à coletividade. E a pena educativa é essa. Olha, ficaram presos, eu acho que deveria ser uma prisão domiciliar, alguns já cumpriram uma parte delas, mas foram condenados. O Supremo foi atendido. A pena foi imposta. Deputado, me perdoe interromper, deputado, mas a gente está falando de mudar a lei para quem for condenado. O senhor pode até discordar do resultado do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus da trama golpista, mas mudar o Código Penal vai querer dizer que qualquer pessoa que de fato tente dar um golpe de Estado, mesmo que o senhor ache que essa pessoa tentou, a pena vai ser só 2 anos. Não, pois é, no caso dessa pena, ela foi contemplada com anistia, não sei se as outras serão. Tem lá que se submeter também ao Congresso Nacional. Nós não estamos mudando o código, nós estamos analisando esses fatos que ocorreram agora. Para mim, e acho que a maioria do Congresso também pensa como eu, as penas foram muito elevadas. Clarissa, eu estou com 67 anos, eles estão com 74, 75. Eu pergunto, uma pena de 27 anos, não é pena de morte? Não é prisão perpétua? E nós temos pena de morte no Código Penal? Nós temos prisão perpétua no Código Penal? Não temos. Um assassino, um estuprador, ele pega 27 anos de prisão? Não. Então, nós precisamos analisar esse caso. Não vamos analisar os outros, nem mudar o Código de Processo Penal. Nós vamos apenas analisar esse caso. E aí eu acho, data vênia, de que nós devíamos diminuir as penas. Nós estamos aqui recebendo Marcelo Crivella, deputado federal pelo Rio de Janeiro, que está em nosso estúdio em Brasília. Agradeço novamente a gentileza e quem viabilizou essa entrevista foi a Isabel Mega. Então, Mega, eu lhe passo a palavra agora para que a gente continue aqui entrevistando o deputado. Oi, deputado, bom dia ao senhor, obrigada por estar aqui com a gente, né? Só para pincelar essa informação relevante que o senhor nos traz, então, dessa defesa de uma redução de pena de 27 anos para 2 anos, até para que você possa preservar a patente e a aposentadoria dos militares, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenados na semana passada pelo Supremo. E falando no Supremo, a escolha de Paulinho da Força foi justificada por um elo que ele tem com o Supremo Tribunal Federal. O que se fala muito é que não passa nem redução de pena se isso não partir de uma costura com o Supremo, porque depois vai haver algum tipo de contestação e aí o Supremo, como o próprio nome diz, pode, se provocado, fazer ali um revés em relação ao que vocês decidirem, caso esse projeto chegue até a tramitação final, seja sancionado, enfim, chegue até o final do caminho. Como é que o senhor vislumbra essa costura com o Supremo Tribunal Federal? Ela é possível? É o Paulinho que é a figura certa para fazer isso? Olha, muito obrigado, Isabel, pela sua pergunta. O Supremo deve ser enaltecido. Nós todos temos que respeitar o Supremo como sendo, eu diria, a porta da arca de Noé. É a última porta em que uma pessoa vai bater em busca da justiça. Ali nós temos as maiores autoridades da magistratura, homens experientíssimos, e temos que aplaudir a bravura, a coragem daqueles que defendem a Constituição com bravura, intrepidez, enfim. É algo extraordinário a decisão que eles tomaram. Agora, nós precisamos entender aquilo que um outro co-estaduano meu, lá do Rio de Janeiro, o Barroso, disse. Nós julgamos e condenamos os réus, porém, anistia é com o Congresso. E a palavra do presidente do Supremo, ela expressa realmente esse sentimento. Quer dizer, o Congresso Nacional vai analisar o julgamento, a investigação, a pena. E eles têm prerrogativa constitucional, e nós defendemos a Constituição, de votar uma anistia. Então, é esse espírito. Olha, essa lei que eu propus foi de 2023. Se tivesse sido discutido naquela época, a gente não tinha perdido Clesão e mais 5 pessoas que morreram na Papuda.
E eu pergunto, a morte do Clesão e os 5 que morreram na Papuda mudou alguma coisa no Brasil? Não, mas nós os perdemos. Há 2 anos eu venho conversando com as pessoas. Paulinho está chegando agora, mas eu estou há 2 anos. Puxa vida, o que é hoje um sentimento? Senadores, eu já trabalhei no Senado também, passei 16 anos lá no Senado. É esse. Vamos moderar. Vamos fazer anistia para aquelas pessoas, jornalistas, empresários, presos em 8 de janeiro, que não cometeram nenhum crime, que não depredaram nada. Foram 900 pessoas presas e 400 estão com liberdade condicional. Vamos anistiá-los. Agora, aos demais que cometeram crime nessa interpretação de tentativa, então vamos reduzir as penas para que seja educativa e sirva de exemplo para a coletividade. Deputado, a ideia final, um dos desejos é que Jair Bolsonaro, pelo que a gente está ouvindo e apurando, é que Jair Bolsonaro minimamente não cumpra a pena no presídio, mas sim consiga ficar em casa. Essa é uma das bandeiras, vocês vão lutar por isso? Olha, eu gostaria muito de ver uma anistia ampla, geral e restrita, como a gente honrando as tradições do nosso Luiz Alves de Lima e Silva, o patrono do Exército, o pacificador. Não sei se vamos conseguir. O Fux não conseguiu um voto lá. Meu Deus do céu, consegui 257 votos na Câmara e depois 42 lá no Senado. É difícil para chuchu. Agora, redução de pena e que ela seja cumprida de maneira humanitária, uma pessoa que levou uma facada, que tem problemas de saúde, mas que prestou também relevantes serviços ao país, essa sim, eu defendo que seja uma pena cumprida domiciliar, num regime semiaberto, para que fique apenas a lembrança educativa de que não se deve fazer isso, nem se conversar sobre isso, mas vamos superar e vamos prosseguir e vamos pacificar o Brasil. Aliás, me perdoem ser um pouco extenso, me perdoe, por favor, Elisa, Isabel e Clarissa, eu nunca imaginei que nós colocássemos em risco as nossas relações diplomáticas com os americanos. Só em Massachusetts nós temos 2 milhões de brasileiros, nos Estados Unidos todos, mais 1 milhão. Como é que fica a situação dos nossos patrícios que vivem nos Estados Unidos, que mandam recursos para suas famílias? Olha, eu quero ressaltar uma coisa, em moeda estrangeira, o maior recurso que o Banco Central recebe por ano é a remessa dos brasileiros que vivem lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, a grande maioria nos Estados Unidos, e remetem para os seus familiares. Puxa vida, que situação difícil eles vão ficar se perdermos nossas relações históricas diplomáticas com os Estados Unidos. Acho que a anistia facilita o diálogo com os americanos. Deputado, mas essa situação do Brasil com os Estados Unidos não foi colocada pelo próprio bolsonarismo? A gente tem Eduardo Bolsonaro articulando, a gente viu a irritação que isso provocou, por exemplo, no presidente do Senado, falando no plenário, uma mensagem direcionada ao Eduardo Bolsonaro. A todos nós. Realmente a taxação em 50% e o absurdo de tirar vistos de turista dos nossos ministros supremos, tudo isso nos deixa inteiramente indignados. Agora, qual o caminho a fazer? Aumentar a indignação? Taxar também os produtos americanos? Não, acho que o presidente Lula está procurando diálogo. A diplomacia é isso, solução pacífica para as controvérsias. Os americanos são grandes parceiros nossos históricos. Aliás, foi o primeiro país que reconheceu a nossa independência. Então, vamos consertar isso e uma das maneiras de consertar é diminuindo as penas. O próprio presidente Lula defende essa tese. Paulinho também, o presidente do Senado também já falou sobre isso. E o carioca, meu co-estaduano Barroso e Fux, graças a Deus tem 2 cariocas lá no Supremo, é importante que os cariocas estejam lá, e já disseram, olha, vamos trabalhar para que as penas sejam educativas, mas também humanitárias. Deputado Marcelo Crivella, obrigada por ter conversado com a gente, ter trazido as suas ideias, as suas defesas de um assunto que é tão sensível, tão custoso para a nossa democracia e diplomacia. Então, agradeço que o senhor tenha trazido aqui o seu olhar também para a gente. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Elisa. Estou sempre às ordens. É só a Isabel ligar e eu volto. Muito bom, muito obrigada. Isabel Mega. Obrigado. Obrigada, hein, Bel, por ter fechado essa entrevista. Clarissa também por ter aqui participado. É isso, né, gente? São as defesas, os olhares sobre assuntos que são muito custosos e que causam efeitos no precinho do pão que os brasileiros e brasileiras compram no café da manhã.